Olá, meu nome é Leandro, sou professor, historiador, sejam bem-vindos. E hoje me proponho aqui a falar sobre a santificação do trabalho, no seu dia a dia. Bom, há muitos carismas na Igreja Católica que trabalham com isso, né? Principalmente e historicamente os beneditinos, da Ordem de São Bento, e mais na contemporaneidade São José Maria Escrivá com a Opus Dei, né? Então, chamado até na tradução obra de Deus, você santificar o seu dia. E o que eu gostaria de trabalhar aqui, claro que é um assunto de uma extensão enorme, em que não se abarca numa palestra, mas eu farei o possível para que seja objetivo e que vocês entendam, que a mensagem seja espalhada, né? Nós temos em Gênesis uma questão que Adão é castigado com o trabalho, né? Castigado por quê? Essa noção de castigo nos faz pensar que é algo mal, mas foi uma consequência do próprio livre-arbítrio de Adão. Então ele vai ter que preparar o solo, arar a terra, né, para ele poder consumir e ter os seus alimentos, tá? Então seria com o suor do seu rosto, do seu corpo, que ele teria que conseguir os alimentos. E até alguns autores que tratam sobre a questão de Adão, chegando até, né, a questão do dilúvio, em que o homem ele tem domínio por todos os animais e ele começa a fazer uso de uma alimentação mais carnívora. Mas isso é para um outro assunto. Vou voltar sobre outros assuntos assim muitas vezes na minha apresentação, mas infelizmente, né? Felizmente não é de propósito, porque o assunto é extenso, não é complexo, mas é extenso, né? Então, nos passa essa visão de castigo, mas como eu havia dito no início, é uma consequência da escolha do livre-arbítrio de Adão, tá? E com isso sempre passou através dos tempos, né, do tempo histórico. Nós temos que fazer uma divisão aqui, tá? Em questão do tempo histórico, tá? Em que, obviamente, nós lidamos com antes de Cristo e depois de Cristo, tá? AC e DC, e o tempo teológico, tá? Qual a diferença? A diferença é que o tempo teológico seria o tempo sagrado, a eternidade, enquanto o tempo histórico ele é a materialidade, tá? Então, quando você junta os dois, você tem a questão horizontal, tá, do tempo, a questão horizontal, e você tem a verticalização, tá? A vertical, que é a questão da eternidade, tá? Você tem essa dimensão que os dois unidos formam a cruz. Então toda a nossa realidade ela é pautada na cruz de Cristo. Quando eu falo isso, eu não estou traduzindo a cruz de Cristo como a paixão de Cristo, não, mas é um símbolo que traduz a nossa realidade, tá bom? Em relação ao trabalho, tá? Nós temos vários ditados, como o trabalho dignifica o homem, a importância de trabalhar e rezar, né? Por isso esse título, né? Ora et labora, que é uma frase da Ordem Beneditina, que é você rezar e trabalhar, mas há algo muito mais profundo nisso, porque quando há a queda do homem, né, ele cai em existência, tá? Ele cai de uma existência até a matéria, até o tempo. Ele estava na eternidade. A eternidade não há tempo, como nós conhecemos, um tempo histórico, e ele cai até a história, né? Até
as questões perecíveis, tá? Ele ganha, digamos assim, a morte, ele ganha o tempo, o passar das eras, e assim sucessivamente as questões dos livros bíblicos estão aí até sendo usados em fontes históricas diversas. Bom, e com isso, se você no paraíso, você tinha todas as comidas, né, prontas, elas não acabavam nunca, né, no Éden, perdão. Você, na história, as coisas são perecíveis, as coisas precisam ser trabalhadas, precisam ser transmutadas, precisam ser transformadas em algo palatável. Então, com isso, você precisa usar os artifícios de uma ciência divina, tá, que Deus nos deu, para você poder trabalhar. Então, isso não é um castigo, assim, como poderia dizer, ipsiliteri, né, literal, mas sim, como eu pela terceira vez já vos falo, né, é uma consequência da queda dele. E Deus, de novo, em sua infinita misericórdia, perdoa e nos dá a chance de trabalhar. Tá? Enquanto todo o Antigo Testamento ele é muito incisivo nessa parte da questão do trabalho, do sacrifício, né? No Novo Testamento nós temos a mesma tradução, e conforme os séculos vão passando, né, o Espírito Santo continua agindo no mundo, e o trabalho ele continua sendo um ato santificante. E quando eu estou falando de trabalho, ele não necessariamente significa um trabalho manual, tá? Não significa uma obra somente material, algo materialista. O trabalho, o labor, né, ele pode ser e deve também ser espiritual. Ele começa, na verdade, no espírito e passa para a matéria. Ele se materializa por um motivo óbvio e até uma questão de lógica. Você primeiro precisa pensar em algo para poder fazer, né? E com isso, o que você pensa e o que você reza, né, ora, é materializado na sua vida. É importante para você conseguir ter frutos no seu dia a dia comum, né, que você acha que é comum, mas todos os dias nós temos uma saraivada de milagres acontecendo a todo momento da nossa vida, e você às vezes não está tão atento para isso, mas tudo é graça de Deus, até o próprio entendimento seu agora, o meu entendimento, meus estudos, tudo é graça de Deus. Nós recebemos isso. Nós temos que dar graças a todo momento. E o trabalho ele não está longe dele, né? Bom, no trabalho, né, ele santifica o seu dia a dia, quando você consegue unir o espiritual com o material, ou seja, quando você consegue unir o tempo histórico com o tempo sagrado. Então você consegue viver na cruz. E viver na cruz, eu não estou falando que você para viver em um sofrimento agudo e eterno, não é isso. Mas você consegue fazer as coisas e sacrificar aí sim a sua vontade. Fiat mi voluntas tua, seja feita a vossa vontade, Deus, Senhor, e não a minha, porque a sua vontade, a nossa vontade é caída. Há uma mancha na nossa vontade, não é só na nossa alma do pecado. Nós temos um ímã para o pecado. E se nós formos nos conhecendo melhor, termos mais contato com isso, né? E esse contato é através da oração, por isso que não é labora et ora, é ora et labora. Você reza primeiro, você ora primeiro para depois você trabalhar. Você começa a ter contato com a sua queda, os seus defeitos,
os seus problemas que você precisa mudar para você conseguir cada vez mais santificar o seu trabalho. Porque quando você coloca a sua vontade excluída da vontade de Deus, você passa a ser um Deus de si mesmo. E isso é a pior queda, que é a soberba, né? Você vira um suposto dono do mundo, é uma mentira, né, que é contada pelo inimigo, né? Então, com isso, com uma oração diária e vivendo uma espiritualidade que você tem que fazer algumas coisas e não precisa ter vontade para fazer algumas coisas. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa esperar ter a vontade, a sua vontade. Há coisas que são necessárias e são obrigatórias para o nosso dia a dia, como a oração, alguns trabalhos que nós deixamos às vezes para depois, uma procrastinação, algo que nós achamos que seja um pouco chato, pessoas que às vezes nós temos que lidar. Então, tudo entregue a Deus, para tudo sair perfeito. E esses são momentos que nós não gostamos, que nós somos confrontados com a nossa vontade, certo? E nesse confronto com a nossa vontade, nós temos aí sim a chance para entregar a Deus a vontade dele. Então, quando nós fazemos por Deus, em Deus e com Deus, por Cristo, em Cristo e com Cristo, nós conseguimos caminhar. Porque se nós formos fazer por nós, ou pelo outro, ou por um interesse, a nossa vontade, além de ser contaminada, ela é fraca. Mas a vontade de Deus, ela é onipotente. Tá? Então, só por aí vocês conseguem perceber como é importante santificar o seu dia e ter atenção aos mínimos detalhes de tudo que você está fazendo ao seu redor, para você conseguir ter uma tradução do seu dia a dia mais santificante. E como? Bom, existem vários métodos para santificar o seu dia a dia, mas comece simples, comece com o possível. Nós temos na igreja os sacramentos, a oração do terço, os santos, as devoções, mas comece com o simples, comece com simplesmente o que você consegue fazer de uma maneira assertiva e objetiva, mas sempre, que você consiga caminhar sem nenhuma interrupção, sem vou fazer hoje muitas coisas, mas amanhã você não tem continuidade. Então, de novo, nossa vontade, né, nossas paixões são... né? Então, assim, trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Né? Então, voltando ao título, né, Ora et Labora, todos sabem até que a questão do labor, né? Laboratório vem de labor, isso alguns de vocês podem saber. O laboratório de um cientista, de um filósofo, seja do que for, é um local em que ele está transformando a sua vontade, ou principalmente transformando uma vontade mais pura, que é a vontade de Deus, em algo. Então, se você transformar a sua vontade no seu trabalho santificante do dia a dia em algo, você terá, digamos, um trabalho mais terreno, mais materialista. Se você transformar o seu dia a dia, né, dentro do seu laboratório, da vontade divina, nessa tradução você terá algo divino. Por isso que é importante fazer a vontade de Deus. E como você vai saber que é a vontade de Deus? Bom, você vai saber a vontade de Deus através de algo simples, né? Que é simples, mas é difícil fazer, né? Todo dia. Através do autoconhecimento de suas anotações diárias, eu recomendo anotações diárias, e oração, contemplação, silêncio. Você ficar em silêncio. E quando eu digo silêncio, não é silêncio verbal, é um silêncio interior.
é você baixar as águas das suas paixões eternas, dos seus pensamentos, e com isso você conseguir enxergar a vontade de Deus. Você tentar perceber qual voz está falando. É a minha voz ou a voz de Deus? Aí você chega a outra pergunta. Como eu conheço Deus? Você conhece Deus de duas formas, né? Na verdade só uma, né? Pela graça, né? Do Espírito Santo, mas porque Ele quer, né? Simples assim, e pelos estudos. Então a forma que você vai chegar a Deus, eu não sei, mas você precisa primeiro buscar as coisas do alto, e tudo mais se acrescentará. Então, sem nenhuma ansiedade, eu sei que falar isso hoje nos dias, falar isso nos dias de hoje é muito difícil, mas se eu posso dar, né, dicas, né, são vocês conseguirem sair dessa poluição informacional, sair de uma poluição de opiniões, né? Tentar manter um silêncio interior de opinião por algum tempo, para vocês conseguirem saber se é vocês mesmos que estão pensando, se vocês estão tendo uma graça santificante, se é a voz de Deus ou se é a voz do inimigo, né? Que nós conhecemos com o nome de demônio. Então é importante vocês se conhecerem para saber quem está falando agora. É a minha vontade? Sou eu? É Deus? O demônio? Então, conhecer-se é a porta de todas as coisas, né? E o trabalho vem do alto, né? O trabalho, quando você começa a transmutar isso, né, no laboratório da sua alma, né? Então eu estou tentando sair um pouco e voltar para o cotidiano, porque nós temos muito manuais e manuais sobre o poder do hábito, questões envolvendo foco, aprendizado, mas nós falamos pouco sobre essa ligação do alto com a nossa materialidade, com aqui onde nós estamos, que tudo está interligado. E então, quando nós conseguimos ligar as duas coisas, né, trabalhar rezando, trabalhar orando, trabalhar para Deus, em Deus e com Deus, nós conseguimos digamos, uma graça de não nos importarmos mais do que estamos fazendo, e sim para quem estamos fazendo. Então é diferente, algo bem cotidiano, você lavar um copo para a sua cozinha ficar limpa, ou você lavar um copo para a sua cozinha ficar limpa para Deus. Parece ser algo muito simples, mas isso é um dos, digamos assim, uma das orientações de várias regras monásticas. Uma coisa é você estudar para aumentar o seu ego, ou cair no vício da soberba. Outra coisa é você estudar para espalhar o Evangelho, para ser mais objetivo na palavra de Deus. Então, tudo nos é dado pela graça de Deus, né? E você deve rezar pedindo por isso. Reze pedindo não só pela graça, mas pela inteligência, pelo trabalho, pela santificação do seu cotidiano, né? Então, você vai começar a ganhar a concentração sem esforço, a sua contemplação no seu dia a dia, no seu trabalho será algo mais cadenciado e calmo. Você vai transformar o seu trabalho em um jogo, né? E quando eu falo jogo aqui, não é algo, digamos, ruim, né? Quando você joga, você sabe o que está acontecendo em todas as áreas, né? É como se fosse uma atenção desinteressada. É algo que você faz naturalmente, algo que vem da sua alma, o que foi feito para você fazer, né? A concentração sem esforço e o trabalho sem esforço. E isso é o maior desafio. A arte da concentração é calar as substâncias mentais e, né, nossas vontades, nossa cólera, para poder santificar o cotidiano.
Dentro dessa perspectiva do trabalho, nós temos também algo muito importante que nos remete particularmente à liberdade em que Cristo nos deu a partir do momento que Ele foi condenado e lavou os nossos pecados na cruz. Por que isso? Porque isso envolve um trabalho espiritual, um trabalho de aceitação, um trabalho em que Jesus é a grande obra da humanidade, e como eu falei no início, a nossa realidade é a cruz. Não só por isso ele é filho de um carpinteiro, ele é filho de alguém que trabalha, de um trabalhador. E a carpintaria, ela nos demonstra que é um moldar de algo que Deus nos deu, a madeira, né? Um moldar da natureza. E a partir de algo bruto, tá? Nós temos, né, um tronco de árvore ou um pedaço de madeira em que você vai talhando, você vai dando forma, tá? Enquanto nós temos em Gênesis o uso do barro, o uso da argila, né? Quem teve a oportunidade de já brincar ou fazer o uso da argila sabe como ela é moldável e como Deus usou essa maneira de comunicar conosco, a questão do uso da argila, né? Que ele é o oleiro em que nos molda e nos dá o sopro, soter, sopro da vida, né? E nos leva a nossa vida no tempo histórico. Em relação a Cristo e o trabalho, tá? Em relação à carpintaria, nós temos um talhar, uma preparação. Nós já temos o trabalho humano, né? Cristo, quando se encarnou, né? Ele já possuía, né, José, um carpinteiro, descendente de Davi, Maria, Nossa Senhora, Mãe Santíssima, e dentro, né, da Sagrada Família havia uma hierarquia em que isso é comprovado até por fontes históricas e arqueológicas, em que o menino até uma certa idade, isso até os judeus fazem hoje, continua sendo assim, até certa idade ele tem uma educação materna e após ele tem uma educação paterna, ou seja, o trabalho foi também passado para Cristo, tá? Então, enquanto nós temos Deus, Pai, o imanente, tendo toda a natureza em suas mãos, a natureza da argila, do barro, nós viemos do barro, né? Jesus, ele possui essa profissão de carpinteiro, né? É muito enfatizado isso, a questão da carpintaria, a questão do trabalhar a madeira. Só que a madeira, ela é mais sólida, ela é mais dura, ela precisa de golpes mais certeiros, ela precisa que você tenha mais destreza, que você tenha mais paciência, ao contrário de quando foi criado Adão e Eva, tá? Não estou dizendo aqui, por favor, que Deus não teve trabalho, não é isso. Estou querendo ser o mais claro possível, usando através de símbolos, simbologias e metáforas para que vocês entendam e a comunicação fique palatável, vocês consigam entender. Então, vamos fazer uma comparação entre a argila e a madeira, tá? Entre o oleiro, né, aquele que molda o barro, e o carpinteiro, Deus Pai, Deus Filho, tá? Então, nós temos a obra, que o ser humano era muito moldado, foi moldado à imagem e semelhança de Deus. Então, você tem Adão e Eva. Só que a partir disso, o ser humano ele fica enrijecido, ele cai no pecado. E o pecado, ao contrário do trabalho, é uma escravidão. Você entra no pecado, você é escravo dos seus sentimentos. Algo dentro de você fica muito à mercê das suas vontades, das suas paixões. Não é, como eu falei, um trabalho desinteressado, não há um hábito, não há uma entrega a algo superior. Principalmente hoje, na contemporaneidade, nós você entrega a questão a uma questão materialista. E voltando ao exemplo da madeira,
quando você olha aquela madeira bruta, assim como a pedra bruta, né? Isso nós podemos fazer até uma terceira analogia, só que cronologicamente estranha. Nós tivemos o barro, né? E então no Templo de Salomão nós temos a pedra, né? E depois nós temos a madeira, né? Então nós temos esses três elementos, que não são os elementos em si, mas questão de esses três objetos em si, e o que temos deles são tiradas coisas diferentes que Deus quis nos mostrar. Então, o que nós devemos tirar da madeira, sendo Cristo um carpinteiro, né? Então, nós primeiro cortamos a árvore, nós temos o estado bruto da madeira. Após o estado bruto da madeira, nós precisamos ter um método, uma técnica para poder lascar a madeira, tá? Em primeiro lugar, nós temos que escolher a madeira, uma madeira adequada, que não seja nem muito sólida, porque ela vai lascar, e nem muito flexível, porque senão ela quebra. Então ela tem que ser equilibrada, assim como Deus nos pede, né? Que o caminho dos justos ele seja equilibrado, né? Nós equilibremos nossas paixões. E com essa madeira, depois de escolhida, você vai talhá-la, né? Que é a nossa realidade espiritual. Então nós vamos trabalhar essa madeira como um carpinteiro, tá? E Cristo, ele morreu no madeiro. Há pessoas, há doutores, padres da igreja, que eles usam esse termo, né? Morreu no madeiro, e a cruz é feita de madeira, apesar de também, segundo outras fontes arqueológicas, algumas crucificações ou crucifixões, dependendo de como você usar o termo, não eram usadas a madeira. Então, digamos que ele preparou a sua cruz, podemos dizer assim. Então, o que nos cabe essa reflexão? Nos cabe que nós somos o madeiro de Cristo, em que Ele nos molda, mas nós temos que, assim como usando a metáfora do sol, o sol ele é constante, ele é muito mais forte que uma tempestade, mas nós precisamos abrir a janela para ele poder entrar. Assim é Cristo em nossas vidas. Nós somos, né, uma madeira bruta em que Cristo precisa nos talhar, ou seja, nós vamos sair um pouco machucados, nós não somos mais como éramos, né, barro, que o molde era mais tranquilo, como era no Éden. Então, há partes que nós seremos talhados, cortados, né, até a parte do Evangelho em que Cristo fala que se algo faz pecar, né, tira fora, arranca e tira fora. Então, Jesus é o carpinteiro de nosso espírito, da nossa alma. Jesus é o carpinteiro da nossa vida. E Ele vai nos moldar a partir do momento que nós relaxemos e deixemos Ele entrar na nossa vida, através do nosso livre-arbítrio, através do nosso trabalho, da nossa escolha, e através principalmente da santificação do nosso dia. Então, eu falo, repito, como eu falei, eu ia ser um pouco repetitivo nesse termo, a questão de santificar o dia, de elevar nossos pensamentos e ações, gestos a Cristo, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que através do Pai nós consigamos entender a lei, através do Filho a justiça e misericórdia, através do Espírito Santo a inspiração, para que inflamemos nosso coração e consigamos encontrar o caminho. Que esse é o principal trabalho das nossas vidas. O principal trabalho das nossas vidas é usar um meio que Deus nos deu por vocação, vocare, do latim, é o chamado, para alcançar o céu. Essa é a nossa obra final, essa é a nossa grande obra. A nossa grande obra na Terra é nós nos tornarmos um trabalho de Deus, uma obra de Deus. E nós só vamos conseguir isso orando e trabalhando. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.